Olá para você que nos acompanha, esse é o BNews Entrevista, o programa da nossa BNews TV, que você encontra tanto no YouTube quanto no site bnews.com.br. E hoje eu estou aqui ao lado da vereadora Ireuda Silva, do Partido Republicanos, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e vice-presidente da Comissão de Reparação na Câmara de Salvador. E a pauta de hoje, claro, é para falar sobre racismo, mulher e política. Vereadora, prazer em tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, Yasmin. Eu estou muito honrada de estar aqui, agradeço pelo convite, tá? E estou aqui à disposição. A senhora, como mulher negra, evangélica e que está dentro aí do âmbito da política, como foi que iniciou a sua carreira? O racismo, ele esteve sempre presente na sua vida? O racismo sempre esteve presente, tanto na minha vida quanto de todas as mulheres negras, né, e negros. O início que eu tive para passar para a política foi dentro do meu âmbito realmente de trabalho. Eu já tinha um trabalho social, trabalhei 12 anos ininterruptos, fazendo trabalhos sociais com jovens, vítimas de drogas, envolvidos na prostituição, e por isso houve uma revelação, né, dentro desse trabalho social. E eu trabalhava em uma empresa, já havia um tempo considerável, e como eu estava ali como coordenadora, coordenava uma equipe, né, de trabalho de muitos funcionários, e aí veio a proposta, já por conhecerem o meu trabalho social. E como eu já estava afiliada ao partido, né, Republicanos, e aí houve a oportunidade de ser lançada na política e eu fui. Mas, assim, há uma resistência muito grande, principalmente por ser mulher e negra, né? Pelas pessoas de um modo geral. A gente traz esses dois recortes, né, vereadora? Tanto a questão de gênero quanto a questão de raça. Então a senhora sente que isso influencia muito dentro do seu trabalho? Influencia e de uma maneira negativa, não posso dizer que é positiva, né? De uma maneira negativa. Você enfrenta um entrave muito grande, tá? Dentro de todos os segmentos. Se você precisa, difícil são as secretarias que te abraçam, né? Abraçam o seu trabalho justamente por você ser mulher, há uma desconsideração dentro disso, e quando você é negra, o entrave é muito maior. Como é que a senhora consegue combater e resistir? Olha, resistir está dentro de nós. Eu acredito que nós negros, né, temos já essa marca, a resistência, porque se assim não fosse, não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui hoje como mulher, né, como uma representante do povo, porque você tem que realmente resistir. Não cabe, tá? Não tem cabimento, porque o que difere a minha cor de pele? Do que se difere? Simplesmente por uma mulher ter a pele branca e a outra ter a pele negra, mas esse não é a base do contexto. O contexto é a condição de executar, é o comprometimento. E isso vai dentro do ser humano e não dentro, né, da sua cor, da pele, dentro da sua raça. Isso não pode contar. Então eu não posso, enquanto mulher, aceitar isso. Então vem uma resistência muito grande. Eu sou uma mulher, inclusive, muito resistente dentro dessa base. Eu não aceito, em hipótese alguma, não aceito, resisto mesmo. E aquilo que precisar ser feito para combater, nós estamos aqui para fazer. A gente sabe que essa questão do racismo ele é estrutural e ele vai estar presente sempre, independente se for dentro da política ou em qualquer outro cenário. Mas a gente também tem um lado positivo, né, de ter uma referência para outras mulheres. A senhora consegue se enxergar dessa forma? Consigo me enxergar dessa forma, até porque hoje, aonde eu estou, eu sou reconhecida dessa forma. Sou reconhecida como uma mulher que representa, né? Tem uma representatividade, principalmente as mulheres carentes, as mulheres de dentro de comunidade, que é onde estão a maioria das mulheres negras. Nós estamos em um país, né, que a maioria é negra, principalmente mulheres. Nós somos mais de 50, acho que acredito 52,5% de mulheres
mulheres e, se você for contar, a maioria dessas mulheres são negras. Então, eu represento hoje não só a mulher negra, represento a mulher, eu tenho essa consciência. Não é uma tarefa muito fácil, não é? Mas, enquanto representante, enquanto você servir de estímulo para as outras mulheres, isso é justamente o que te dá força para que você prossiga com esse trabalho. Quando você começou falando de resistência, né, Yasmin? E é justamente a resistência vem enquanto isso. Você, enquanto mulher e mulher negra, você tem a obrigação de ser representante, de mostrar para essas mulheres. Eu cheguei até aqui, não é tarefa fácil, mas eu cheguei. É preciso saber enfrentar isso, né? É preciso discutir sobre isso, enfrentar isso, ter realmente o discurso correto, que é não convencer, mas apresentar para as pessoas, para essa nossa sociedade, né, a capacidade que todas nós mulheres temos, independente de raça. Sim. Então, quando você apresenta isso à sociedade e que há um reconhecimento, por que, Yasmin? Somos nós, a maioria. Olha que coisa bem complexa. Somos nós, mulheres, a maioria. Nenhum estado, nenhum país, né? Um Brasil como o nosso, a maioria de pessoas negras, de mulheres negras, homens, enfim. Você tem ali a Câmara Municipal com 43 cadeiras. Apenas 8 mulheres ocuparam esse espaço. E é complicado, mas eu preciso dizer que nós, mulheres, temos essa responsabilidade. Se somos nós a maioria, por que estar lá a minoria? Sim. Nós temos uma responsabilidade em tudo isso. E a nossa responsabilidade, eu acredito que é justamente esse patriarcal do machismo e que não permitia que nós, mulheres, viessem enxergar realmente os nossos lugares de direito. Eu não estou querendo dizer com isso que os lugares têm que ser ocupados só por mulheres. Isso seria uma ignorância da minha parte. Mas nós temos que ter uma parcela considerável, tanto quanto os homens. Até porque o ideal seria a luta por igualdade. A luta por igualdade. E é isso que eu acredito que nós, enquanto gênero, demoramos para acordar, mas acordamos. E a partir de então, vamos lutando. Estamos agora com 8 mulheres na Câmara. Espero que em 2020 esse número aumente consideravelmente. É necessário que a mulher venha ocupar esse espaço e que, principalmente, as mulheres negras. Né? Porque eu, enquanto mulher e negra, eu reconheço as dificuldades que nós enfrentamos. Então, não há uma dificuldade para que eu venha lutar por essa raça, né? Sim, a gente acabou de tocar nessa questão importante de ter mulheres ocupando esses cargos de representatividade. Aproveitando aí o gancho, a gente percebe que esse perfil da senhora, de uma mulher negra e evangélica, é um perfil também muito desejado por diversos partidos para assumir e concorrer à candidatura da Prefeitura de Salvador. A senhora se coloca como uma dessas pré-candidatas? Olha, eu não me coloco como uma pré-candidata. Você fala na questão de prefeita da cidade? Não, eu não me coloco, né? Não tem essa perspectiva até então, não tem. Né? Eu estou à busca do pleito pela vereança, outra vez, mas não assim, eu acredito que ainda não seja o momento. Talvez não seja, o que a senhora acabou de falar, né? Talvez não seja o momento aí para a prefeitura, mas há algumas conversas de que a senhora poderia se colocar como a vice de Bruno Reis. A senhora já sabe de alguma coisa em relação a isso? Como é que está esse diálogo? Yasmin, olha, o que a gente ouve são falácias. Esse período é um período muito propício para isso. Nós estamos às vésperas, pode-se dizer, de uma eleição, porque só resta um ano, né? Para isso acontecer, nós já estamos aqui finalizando setembro, né? Para começar o ano ou o mês de outubro e está prestes a acontecer. Falácias. A gente ouve as pessoas falarem isso, inclusive já saíram notícias em jornais, mas a mim mesma nunca houve nenhum tipo de diálogo sobre isso. O que a gente ouve são falácias, pessoas falando e que ouviram isso e aquilo, mas assim, chegar para mim conversar nunca houve.
Entendi. É comum, né, ter esse tipo comum, de é diálogo, comum até- esse burburinho. Principalmente pela colocação que você fez, de suma importância, pelo que hoje eu represento O perfil o perfil dentro da política. que eu tenho. Por incrível que pareça, chega um momento em que esse perfil é muito preciso, necessário, né? Que haja mulheres negras assumindo realmente o município, enquanto, né, prefeita da cidade tem realmente uma necessidade. Eu acredito que vai ser, quando isso acontecer, vai ser um momento de muita comemoração. Porque hoje, até os homens, você acredita que eles têm hoje essa consciência, a necessidade de ter uma mulher negra no comando? Porque a gente sabe que a cidade de Salvador, ela pede diversas mudanças, né, em relação a várias questões, e a gente precisa de gente que tenha local de fala para poder representar essa população que necessita dessa atenção, né? Então, acho que é isso que pede essa representatividade. Pede, sim, até porque nós temos que considerar que houve passos, e passos importantes. Quando você fala que dentro da Câmara Municipal tem poucos negros, né? Quando se divulga essa pauta, e principalmente no gênero, mulher. Mas quando você tem ali, hoje é engraçado que as pessoas elas não se contentam em falar uma mulher negra. Eu adoro tudo isso. Elas falam o seguinte, negra e preta. Aí, pela questão de uns têm um tom de pele mesmo sendo negro, né, mas um pouco mais claro, e aí há esse tipo de discussão. E quando falam para mim, olha, a gente aguarda que você venha galgar esse posto, porque você é uma mulher negra, preta, e que nos representa, isso eu acho maravilhoso ouvir, essa fala negra e preta. São os recortes, São né, os vereadora? recortes. Agora, Yasmin, é preciso entender que quando, como se diz, há uma mulher negra, preta dentro da Câmara, isso significa que houve um passo. E ninguém vai aceitar um passo atrás. Não é permitido. Nós temos que ir avante. Precisamos de ir avante. Então, a população também clama por isso. Há uma necessidade, porque nós vemos em um domínio, nós temos a libertação da escravidão. Mas dentro dessas temáticas, que é o negro no espaço de poder, seja ele ou qual for, o negro dentro da política isso continua preso, continua escravizado. Acredito que seja justamente por causa dessa estrutura de racismo que o Brasil está imerso, né? Que o Brasil está imerso, essa estrutura, e que não cabe mais, viu, Yasmin? Não cabe mais, não é uma questão de revolta, não, é uma questão de realmente nós termos esse direito. Houve um prejuízo muito grande e você vê que o quanto se foi feito até aqui, eu ainda não considero reparação. Como que em uma cidade majoritariamente negra, você tem apenas uma mulher negra dentro da Câmara Municipal como representante? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e eu tenho que chamar aqui a responsabilidade para o povo negro. Nós não estamos aqui falando de que você venha colocar uma pessoa que ela não tenha competência. Não é isso. Eu não quero que uma mulher ocupe por ocupar. Mas é possível também unir as duas coisas, né? Com certeza. Nós temos a capacidade, tanto quanto qualquer outra mulher, como qualquer outra pessoa. E aí traz um ponto que se destaca das outras pessoas, né, que não estejam dentro dessas características, porque aí a senhora também vai ter lugar de fala, né? Como pautar a necessidade das pessoas que estão dentro das comunidades e das periferias, se você não sabe dessas vivências, né? Olha, você agora, minha amiga, teve uma fala que ela está sempre presente nos meus discursos. Yasmin, eu falo o seguinte, uma coisa é você ouvir alguém dentro de um espaço quadrado, conversando com você e te apresentando demandas. Dizendo para você, olha, precisamos disso, precisamos daquilo. Outra coisa é você vivenciar. Outra coisa é você ir até lá. Agora mesmo, eu estou com uma demanda muito séria, inclusive já teve a atenção do nosso prefeito e o vice-prefeito Bruno Reis já está realmente resolvido. Acredito que agora, em dezembro, essas pessoas já estão se mudando para suas casas.
é uma comunidade, a comunidade Paz e Vida. Você precisa ver essa comunidade. E quando eu levei o secretário lá, a primeira resposta que eu tive foi o seguinte, mas ainda existe lugares como esse em Salvador? E ele chorou. Porque a crueldade de ver as pessoas, em sua maioria negras, pessoas dormindo na lama por não ter condições de comprar nem um colchão, dormindo literalmente na lama, tudo muito úmido, tudo molhado, crianças de 3, 4 meses, sem saneamento básico, sem ter condição nenhuma, uma condição de vida sub-humana. E quando você vai ali, você não encontra uma gama, né, de pessoas brancas, de pessoas, você encontra ali as pessoas negras, as pessoas que vêm em uma condição se arrastando, olha, por que não dizer de geração? Não é? Que uma vai puxando a outra, e por que não dizer isso? E quando eu cheguei ali, não é para dizer que eu tive dentro dessa comunidade, porque eu recebi nenhum voto ali, não, eu nem conhecia. Eu entrei na comunidade e quando eu vi aquilo, houve uma identificação, houve um choque muito grande, e eu saí dali, inclusive quando eu apresentei o prefeito, foi o primeiro pedido, que eu acho que ele esperava de mim uma outra coisa, outros pedidos, e quando eu apresentei, inclusive em um discurso, quando ele fala o seguinte, ela tem uma sensibilidade muito grande para o social. Porque quando eu cheguei, eu não tive como sair dali com a minha consciência tranquila, não me cabia. Mas por quê? Porque eu fui até lá, porque eu conheço a dor das pessoas negras, das pessoas que passam necessidade. Eu sei o que significa isso, porque eu ando lá dentro das comunidades. Então não houve nenhuma dificuldade para que eu saísse dali com a responsabilidade que precisava ser resolvido. Porque, Yasmin, quando você fala da mulher negra, da população negra, você encontra elas na base da pirâmide, mas como pessoas necessitadas, não é? É um clamor muito grande para que essas pessoas venham realmente passar por uma reparação. E quando estamos no topo, negativamente também. Você está ali com a mulher vítima de agressão, vítima de feminicídio, que quando você vai ver qual é o número que você encontra ali maior, é o número de negros. Justamente por quê? Porque falta uma real reparação. Se você vai nos espaços, via de regras, empregos, você não encontra lá. Elas não têm o estereotipo que eles esperam para estar dentro da empresa. Como que vai mudar? Como que vai haver essa mudança? É impossível, é andar em círculo. É andar em círculo. Então, eu, enquanto mulher negra, eu sei essa necessidade, eu sei essa dor, porque quando eu vou fazer as palestras de superação, que você tem a maior dificuldade para fazer essa mulher encarar que ela realmente pode se superar. E eu sei que justamente a questão é o não que elas encontram em 90% dos lugares. É uma realidade gritante mesmo, e não tem como esconder. Não tem como esconder, não adianta tentar maquiar. Inclusive, quando se fala, olha, vereadora, pediram que você fosse em determinado lugar com a palestra de empoderamento. Eu já quero saber qual é o nível das mulheres que estão ali. Porque como que eu vou empoderar quem não acredita em si mesmo? Não adianta, eu tenho que primeiro levar uma palestra de superação para que essas pessoas elas venham acreditar em si mesmas. E é muito difícil, Yasmin, é muito difícil, porque eu queria saber, eu queria entender por quê. Não adianta me falar que isso é uma geração, após geração, que tem essa resistência para abrir as portas do emprego para as mulheres negras, e empregos que tragam a elas a competência de serem realmente contribuinte dentro dos seus lares. E não subemprego. Não subemprego. Porque, olha só, Yasmin, você vai lá, como você acabou de colocar, e dá o subemprego. Essa mulher tem a capacidade de oferecer para essa criança um estudo de qualidade, para que esse adolescente, depois de crescer e procurar um emprego, ele ter a capacidade realmente de ir buscar com aquele que estuda, com aquele que é branco, com aquele que tem uma condição financeira melhor, que estudou, ele tem essa condição? Ele não tem. E aí, olha, vai o efeito dominó. Ele não tem, ele não vai oferecer, o filho dele vai ser menor que ele ainda. E por aí vai. Parece que se há o valor é invertido, parece que se tem um prazer em administrar o caos. Sim.
Parece que se tem um prazer em administrar o caos. E isso eu chamo a atenção, não é somente das políticas públicas, não é somente dos deveres do município. Eu chamo também para as empresas privadas que continuam nessa insistência de oferecer o subemprego à mulher negra como se ela não tivesse o direito de oferecer o melhor para a sua família e trazer um retorno à nossa sociedade. Porque é preciso entender que quando você nega a essa mulher esse direito, você também sofre o abalo. E qual é o abalo? Você tem ali o adolescente que está envolvido nas drogas, tá? Ele está cedo envolto no tráfico, você é vítima do assalto, você é vítima das mortes, de tudo que está aí. É por isso que a gente trouxe essa questão no meio da entrevista, né, sobre a questão da representatividade. Eu acho que é justamente isso, de ter alguém que represente essas pautas no poder público, né, nas políticas públicas, para poder trazer essas questões e trabalhar em cima disso e trazer a mudança para isso, né? Para isso é preciso. E eu digo para você, eu tenho um comparativo que faço quando eu falo que é o seguinte, o obstetra, ele pode falar tudo que ele quiser sobre o parto, mas jamais ele vai mensurar sobre a dor. Essa ele não pode sentir. A mesma coisa é a população negra. E a gente ainda tem, Yasmin, um entrave muito grande, que é o discurso de muitos dizerem que os negros se fazem vítimas. Eu acho que esse problema é uma realidade de todas as questões sociais, né? Tanto a questão de LGBTs, quanto questão racial, quanto questão de gênero. A gente ainda tem um discurso muito grande voltado para essas questões, esses públicos, da questão do vitimismo, né, vereadora? Vitimismo. A pessoa, ela, além de sofrer os danos, não é? Pela raça, pelo gênero, e ela ainda é tida como vítima. Como se a dor não pudesse ser ouvida, né? Há pouco tempo, nós estávamos em uma discussão em um determinado lugar, e uma pessoa falou o seguinte, que veio da África, e que estava aqui há muitos anos, e que teve um trabalho de excelência em África, e que só aqui no estado da Bahia ela ouviu falar sobre racismo. E isso me foi um incômodo muito grande, porque você não precisa discutir sobre isso. É só fazer um recortezinho muito simples. Olha na mídia, quantos repórteres negros você tem? Olha nas novelas, quantos em posição considerável tem? Olha nos espaços de poderes, quantos ocupam? Aí você quem me responde se há ou não há a discriminação, se há ou se não há o racismo. É simples assim. Não precisa discutir, não precisa se falar muita coisa. Vamos lá, vamos abrir essa cortina e vamos olhar. Vamos olhar dentro dos espaços de poderes. Vamos olhar quem é que está lá, quem ocupa. Existem determinados almoços que você vai, determinados jantares que você vai quando se trata da questão das pastas políticas, e é assustador. Eu, se for me deixar levar, me sinto um peixe fora d'água, porque só tem pessoas brancas, que difere totalmente do estereotipo que tem. E aí, que resposta é essa? Não é racismo? Essa porta só pode ser aberta para pessoas dessa classe entrarem? Isso não é uma resposta. E dentro de um determinado padrão, né? E dentro de um determinado padrão. Você vê, olha, eu já passei, Yasmin, as pessoas, inclusive pessoas negras, elas, às vezes, elas nem se dão conta de que ela pode. Eu, outro dia na Câmara, estava no corredor conversando e entrou uma mulher e ela chegou, no meio de todo mundo, tinha várias pessoas, mas só tinha eu de negra. Ela foi para mim perguntando, você pode, por favor, aqui, me oferecer um copo com água? Não foi por acaso, é porque ela entendia que a minha posição
ali dentro só poderia ser essa. De servir. De servir, não é que é contra, mas está tão entranhado dentro da cabeça da pessoa que nós não temos o direito de ir além, que você olha o que acontece. As pessoas, inclusive negras, é quem faz isso. Eu tinha uma assessora, inclusive, a pele dela é tão alva que a gente costuma chamar de branca, né? Todo mundo chama ela de branca. E um dia nós saímos e eu falei com ela assim, olha, vamos entrar aqui na loja, num shopping em Salvador, que eu quero comprar um vestido, eu estou precisando de um vestido e esses preços aqui estão bom, tá bom, vamos olhar. Quando eu entrei com ela, acredite, Yasmin, eu fiquei parada todo o tempo e a menina que estava atendendo, ela só se direcionava para, ela entendia que ali estava a empregada, no caso dela, né? Eu não poderia ser nenhuma amiga, porque ela não direcionava de forma nenhuma para mim. E eu fiquei, e aí tinha um outro assessor, né, que é negro também, e aí a leitura foi muito rápida, e todos entenderam, e eles se posicionaram de forma que aquilo pudesse crescer para ficar muito mais claro. E eu me envolvi na conversa, mas é aquele vestido. Ela respondia para a outra, porque ela não via a mínima condição em mim de entrar naquela loja e comprar. E ser uma cliente como como qualquer outra. O que é isso? Se não a discriminação, se não o racismo. Nos verem como incompetentes, como incapacitados em todas as formas, principalmente financeiramente falando. E isso atinge todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Você chega, eu chego nos lugares, minha querida, até ser anunciada como vereadora. Antes disso é um tratamento. Antes é um tratamento. Aí depois que você sabe que é uma vereadora, que não, vereadora, mas a princípio é uma resistência muito, muito grande. E só para resumir a história da loja, para que aquela jovem ela tomasse como exemplo e que ela viesse a aprender que não é bem por aí, quando chegou os vestidos, aí a menina já a propósito, né, a assessora fez assim, a senhora pode ver se serve na senhora? Aí, tá, mas ela entendia que ela estava pagando. E a gente queria resolver aquela situação dando a ela um bom exemplo, né? E aí chegou por fim que ela me entregou os vestidos, eu aí tirei o cartão para pagar e falei assim, agora você escolha para você. Falei com a assessora, você escolha que eu vou pagar. Ah, a menina entrou em desespero. Mas tomou um choque. Olha, e aí ela queria, naquele momento, entregar a loja inteira, né? Como até uma maneira de se consertar. De reparar, né? De reparar, mas já tinha feito. É muito sério, para você dizer que não tem racismo, realmente está desatualizado. É impossível. Está vendado mesmo. Está vendado mesmo. Vereadora, eu queria agradecer a senhora por estar aqui hoje, concedendo essa entrevista e falando de um assunto tão importante, né, que é mulher, raça e política, e desejar que a senhora continue resistindo e representando tantas outras mulheres que eu tenho certeza que se inspiram no seu trabalho. Olha, eu que agradeço, Yasmin, e eu te garanto que enquanto haver vida em mim, eu vou estar resistindo, sim, e eu quero continuar sendo exemplo, sim, para essas mulheres. Eu digo todo dia que eu quero deitar e acordar com a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo a minha parte para isso. É isso aí, o BNews Entrevista fica por aqui e a gente se vê, claro, na semana que vem. Tchau!